Ok, perfeito. Vamos dando continuidade aqui às nossas aulas, né? Beleza, Cauê. Você usou a nossa aula, pessoal, que está começando a live aqui agora, né? Vamos ver hoje, ou pelo menos iniciar nessa semana, iniciar hoje para ver nessa semana, como a gente consegue utilizar essas estruturas de dados. A gente começou com as listas, na aula de hoje, muito provavelmente a gente vai chegar nos dicionários, e eu devo talvez citar também as tuplas, e como a gente pode utilizar essas estruturas de dados como registro. No caso, os dicionários como registro e as listas como uma coleção, né, uma sequência de elementos. Tá bom. Cauê disse que utilizou o Vim esses dias. Em 2008, Cauê, eu caí assim, né, no momento lá que precisou configurar um servidor Linux. Eu usava muito pouco Linux, não sabia nada de Linux. E eu fui configurar um servidor Debian, que tinha que configurar ele como firewall, e como proxy, e como DNS. Não sei se vocês conhecem isso, tem alguém que trabalha aí. E aí, o lugar para editar era esse Vim aí, né? Era esse Vim. Aí eu aprendi algumas coisas a mexer nele lá. Aí, durante um bom tempo, eu trabalhei com o Vim, assim, né, mas não é produtivo, né, para programar, eu acredito que não sei se tem uns complementos, algumas coisas. Mas PyCharm tem alguém que utiliza aí para quando está programando com Python, ou outra ferramenta aí da JetBrains, né, a JetBrains, ela fornece, durante um bom tempo, eu não sei como é que está aí agora, durante um bom tempo as principais ferramentas comerciais e até gratuitas eram com ela, o PHP Storm, né? Muito bom, então eu usei muito o IntelliJ na época do meu tempo de Java, a gente utilizava o Eclipse, aí depois passou para o IntelliJ, e aí quando eu estudei Android nativo, eu era professor de desenvolvimento mobile, eu fiz alguns aplicativos aí nativos em Java, a gente utilizava o Android Studio. Eu tenho um Android Studio ainda instalado aqui na minha máquina, inclusive, que eu abro ele uma vez ou outra quando eu tenho que instalar alguma coisa do Android, assim, né? Mas, assim, as ferramentas são maravilhosas, assim, viu, gente? Até o Halisson, acho que foi o Halisson que falou comigo essa semana, que vocês conseguem, né, acessar no site da JetBrains, eu botei aí para vocês. A galera da JetBrains, elas são muito ativas aí na comunidade de desenvolvimento de software, viu, gente? Então, eles têm ferramentas, eles têm, quem está fazendo a semana lá do Diego, né, da Rock City, viu que eles utilizam uma fonte deles lá, eles têm uma linguagem de programação amplamente utilizada e muito moderna, que é Kotlin, da galera lá do JetBrains, então eles são muito legaisinhos, assim, são muito bons, né, para acompanhar. Eu tenho utilizado principalmente o VS Code, né, porque a gente vem estudando muito, assim, pela internet, todos nós, e a maioria das pessoas que estão ensinando a gente, ou compartilhando conhecimento, eles utilizam o VS Code, porque ele é muito flexível, muito adaptável. Eu acredito que ele seja um pouco mais leve do que as ferramentas da JetBrains. Não sei, à medida que o VS Code você vai botando muitas extensões, o que vai acontecendo com isso, tá bom? Então, se vocês quiserem falar aí qualquer coisa, pode me interromper a qualquer momento. Eu já vou fazer o seguinte aqui, né? Tem um monte de coisa nova aqui no Google Meet, né? Quadro de comunicações, abrir um Jam, alterar layout, ativar desfoque de plano de fundo. Deixa eu botar aqui, ativar desfoque de plano de fundo. Tá na aula, né? Aconteceu alguma coisa aí? Fique mais lento ao executar efeitos de plano de fundo. Não, vou cancelar logo isso aqui. Não quero que fique mais lento, não. Desativar, foco de fundo. Ouvir reunião por telefone, ativar legendas. Eu não estou achando nem a opção que... tá aqui. Apresentar. Que era que eu sempre utilizava. Compartilhar a tela inteira. Vou compartilhar a tela inteira. Isso mesmo. Gosto assim. Fica mais fácil. Cícero, seu microfone está funcionando? Sim, tá funcionando, professor. Que bom. O que você tem feito esses dias, Cícero? Os exercícios do Ricardo? Fiz algumas listas, do Fábio mesmo, agora só que em JavaScript mesmo. Uhum. E tô fazendo o curso da Coder. Da Coder? Como é essa Coder? Coder, assim?
Coder. Cadê o Cícero? Ah, Coder, com 3 aqui. Qual é o curso que você está fazendo? Coder. Web moderno. Web moderna, deixa eu ver aqui. É de graça? Ah, é pagando, você tinha me falado sobre isso. Paga uma assinatura, né? Ou Sim, compra sim. individual. Ou pode Entendi. comprar o curso integral mesmo. Você está fazendo esse aqui. Sim. Ah, tem de React Native. Eu estou gostando desse negócio aqui do React. Eu estou estudando algumas coisas dele, além de... Eu acho que eu vou fazer o bootcamp lá do Diego. Você já fez, Cauê? Fez não, né? O bootcamp, o que é pago mesmo, o CoStack, acho que o nome é esse lá, dele. O Guilherme Daniel também tem ele aqui. É muito, é muito baratinho aqui, né? Parece. R$ 72. Entre aspas, né? Que é a conta bancária que não escute eu falando isso aqui, que é muito baratinho. Deixa eu ver aqui o que, mas eu acho barato. JavaScript funcionar, muito bom. Então tem a dica aí, né? Tem muitos cursos aqui interessantes e baratos. Na Udemy parece ser mais barato ainda, né? Mas os cursos aqui podem ter uma qualidade diferente. Tem até um de Python aqui com 260 aulas, né? Eu acredito que as aulas são curtinhas. O Vue.js é muito legalzinho também. Eu gostei mais do A React, muito própria, mais. a própria Coda, ela vende dentro da Udemy, os cursos. Ela também vende, né? Ah, tá bacana. Comprou por R$ 20. Muito bom, da paz. Python 3 aqui. Assim que eu tava falando do Vue, né? Eu gostei muito mais do React, muito mesmo. Eu achei um livro aqui na internet e eu tava olhando por ele, é um livro bem recentezinho aí de uns caras aí da Suécia, parece. Estocolmo é a capital da Suécia, e o cara é de lá, o cara é muito legalzinho, e o livro dele, ele é conversando, assim, um livro muito legal mesmo, certo? Então vamos lá, né? Vou me estender muito não, que daqui a pouco tem a live do pessoal da Rock City, eu acho que eu vou escutar, eu acho, não sei, se eu não escutar agora, eu vou escutar depois, né? Porque essas lives às vezes não são boas. O curso em si é muito bom, porque ele é muito desenrolado lá. Mas vamos lá, vocês conseguem enxergar a minha tela, o terminal, essas coisas? Qual é a versão de Python que eu estou utilizando? Ah, muito bom, Guilherme Daniel. Muito bom. Você pode mandar o link, não sei se é proibido isso aí. Ser hackeado tipo assim, não sei qual é o verbo mais adequado para botar aqui no YouTube, mas isso aí é oficial, talvez não seja. Né? Alguém grava e bota lá, entendi, muito bem. Mas é de graça lá para assistir essa primeira parte, né? Agora o bootcamp em si, ele é pago, né? Ah, muito bem. Alugado de graça por tempo ilimitado. Entendi, Cauê. Muito bem. Vocês conseguem ver aqui minha tela mesmo? Está aparecendo aqui alguma coisa para vocês? Estou usando o Python 3.9 aqui, né? Só para ter certeza, acredito que vocês estão vendo, que está tudo compartilhado aqui. Né? Então, vejam só, né? O que foi que a gente fez na aula passada. Você pode ver a live da aula passada. Você assiste a live em 1.25, então em 1.5, né? Como eu falo devagarinho, as coisas vão dar certo. Vou fechar aqui o chat para as pessoas não copiarem esse link aí. Tá bom. No vídeo. Então, na aula passada, a gente começou a olhar para as listas e viu que a gente consegue organizá-las, né, de um jeito que serve para a gente guardar informações, né? Você consegue criar uma tabela e nessa tabela você vai convencionando os índices, né, as posições dos índices para representarem os atributos, né, Guilherme Daniel, para representarem os atributos. Então, eu lembro que a gente criou, eu mandei para vocês lá, quem ainda não pôde olhar por qualquer motivo, eu mandei o link lá dentro do nosso Classroom de tudo que a gente fez aqui no terminal, de como utilizar isso. O objetivo da aula de hoje, não só de hoje, mas de hoje e de quinta-feira, são as 2 lives da semana, eu vou fazer via live também na quinta-feira, é a gente avançar naquilo que a gente começou semana passada. Então, a gente pode, obviamente, criar uma lista de listas. A gente viu isso. É possível criar uma lista de listas. E a isso nós demos um nome
de matriz, né? Então, você pode inicializar desta forma, vejam só aqui. Você pode inicializar normalmente aqui. Vejam só, eu estou criando aqui uma matriz que ela vai ter, ela tem 9 elementos, é uma matriz quadrada, né, de ordem 3, tá aqui a nossa matriz. Então, para eu acessar as linhas da primeira dimensão, para eu acessar os itens das linhas, é a segunda dimensão da nossa matriz. Então, nós conseguimos navegar, passear nela normalmente. A primeira dimensão a gente convencionou como sendo as linhas, né, como sendo as linhas, e a segunda dimensão, as colunas. Então, matriz zero é toda a primeira linha, né, a row, né, a primeira row. E aí, os index desta linha são as nossas colunas. Muito bem. Porém, nós avançamos, você pode olhar na outra live lá, quem ainda não olhou, e viu que a gente pode fazer uma matriz não só de números, né, tal qual a gente vê na matemática no ensino médio lá. Mas a gente pode fazer uma matriz, uma tabela, estilo um Excel ou estilo um banco de dados. Foi quando eu me recordo que criamos aqui uma função que criava um aluno, né, ela criava um aluno, e a gente botava esse aluno e ia colocando esse aluno na nossa matriz. Você não precisa se prender para saber quantos registros a matriz precisa ter, ou a lista de alguma coisa pode ter, e ela pode ser, inclusive, irregular, viu, gente? Não precisa ela ser quadradinha. Por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar isso, olha, vejam só. Olha, funciona normalmente. Se eu verificar o len da matriz, isso equivale para qualquer linguagem, aliás, para qualquer linguagem dinâmica, né? Vejam só, com tipagem, né? Dinâmica. O tamanho da matriz 4, nesse nosso caso, significa que ela tem 4 elementos, esses elementos podem ser outros vetores, então é um vetor de vetores. E se a gente olhar aqui, qual é o quarto elemento, que é o elemento de index 3, 0, 1, 2 e 3. Ele deu 0 aqui. Por que deu 0 aqui? Alguém sabe explicar por que deu 0? Tá? Beleza, interessante, gostei aqui. É porque o senhor selecionou só O um len. elemento dentro da matriz. Isso, eu fui verificar o len dele, né? Então, qual é o len disso aqui? É 0. Né? Eu queria acessar o terceiro elemento, só que eu não me toquei que estava aqui com o len, né? Muito bem. Então, o terceiro elemento ele é vazio e o tamanho disso aqui é tamanho 0. Perfeito? Não tem nenhum problema. E o segundo elemento é um vetor de 2 posições. E o segundo elemento, ele tem uma posição e o conteúdo é 0. Então, você pode criar uma matriz à vontade, do jeito que você desejar, tá bom? Deixa eu avançar aqui novamente. Eu vou criar aqui uma função novamente para a gente poder criar um registro, e a partir desse registro nós vamos criar uma lista desses nossos elementos. Tudo bem? Então, eu vou criar aqui uma nova cidade, né, um registro de cidades. Prestem atenção, é igual a gente fez na aula passada. Então, eu vou ter um vetor, onde as posições eu estou convencionando que a primeira posição vai ser o nome da cidade, a segunda posição vai ser a população da cidade, e a terceira informação vai ser a renda per capita da cidade, tá bom? Carlos Henrique. Então, vejam só. Então, nós vamos ter nova cidade. Eu vou fazer isso via função, para a gente vai precisar fazer novamente aqui, né? Deixa eu sair aqui desse lugar, que eu quero entrar no PTPython, porque ele tem uns highlights aqui para a gente. PTPython, já instalei ele aqui no ambiente Python 9, 3.9 aqui também, né? Então, def, assim fica colorido, nova cidade. Aqui em Python, o nome das funções, enfim, dos elementos como um todo, quando tem duas palavras, exceto se for classe, a gente separa com um underline, né? Então, a cidade vai ter o nome. Em Python pode ter tipo, vocês já viram isso aqui? A gente pode definir tipos aqui em Python. Uma nova cidade recebe um nome que é do tipo string, recebe uma população que é do tipo int, e recebe uma renda per capita, vou chamar, renda per capita, vou botar per capita mesmo, per capita, que é do tipo, per capita tá certo, é junto, Cícero?
É do tipo float. Eu estou esperando, Cícero, para corrigir ali. Beleza. Então, isso aqui ele vai me Oi, professor. retornar. Né? Oi? Oi, é que a minha internet tá o DNS que fica toda hora Ah, tá bom. falhando. Eu vou botar só renda para a gente não errar aqui na live. Capta é separado. Separado. E o capta tá certo? Não, é capta com o I. É sério? Rapaz, esse português de vocês é complicado. Tá bom. Muito bem. Então, eu vou criar aqui uma nova cidade que ela vai ser um vetor, né? Nesse vetor, eu já posso fazer de cara logo isso aqui, ó. Ele recebe nome, recebe a população, e recebe a renda per capita. Renda per capita, muito bem. Ok, e eu dou apenas um retorno início, né? Vamos ver se dá certo aqui, se está tudo ok. Muito bem. Eu vou tirar aqueles tipos ali depois. Ali foi só para demonstrar que tem, o nome disso não é... Isso é tipo, né? Mas isso é type hint, né? Isso é type hint. Se você quiser bloquear o tipo, aí você tem que utilizar alguns outros módulos para ele dar um alerta. Mas se você utilizar isso, por exemplo, no PyCharm, ou utilizar isso no VS Code com alguma extensão adequada lá para Python, ele vai fazer as restrições para você. Você está chamando, ele espera uma string, mas você está passando um inteiro, né? Então, se eu botar aqui C, nova cidade, muito bem, se eu pôr aqui os parâmetros na ordem certa, primeiro é Teresina, a população, sei lá, acredito que sejam 800 mil, e a renda per capita não tenho noção, mas deve ser R$ 1.300. Tá bom, ele cria, de fato, uma nova cidade, tá bom? Então, aqui nós temos a noção de registro. O que significa isso? Isso representa um objeto, algo do mundo real, que tem atributos, que tem algumas propriedades. Nós resolvemos utilizar essa estrutura de vetor, porque o vetor a gente consegue colocar vários valores, inclusive de tipos diferentes, dependendo da linguagem, nessa mesma estrutura, que é o que a gente quer. Então, quando eu desejar ver apenas o nome da cidade, eu acesso o index lá dessa nossa cidade, né, que é a cidade C, o nome do objeto aqui, Teresina, e se eu desejar ver os demais atributos, eu vou acessando pelo índice dela, né? Muito bem, tá aqui Teresina. Agora eu vou criar a estrutura que vai armazenar diversas cidades, como a gente fez na aula passada. Então, cidades é uma lista vazia, cidades. Muito bem, é uma lista vazia. Para eu colocar nova cidade, eu vou utilizar os métodos disponíveis aqui na nossa biblioteca, na biblioteca padrão de Python, em list, né? Se você desejar ver quais são eles, você pode fazer dir list, que ele mostra todos eles. Se você não souber utilizar um ou outro método, você pode botar list.append, que é o nome do que eu quero descobrir como é que ele funciona, adiciona um objeto ao final, né? Muito bem. Quando você chama aqui o help para aprender como é que usa alguma coisa, dar uma verificada, você pode mandar tanto o nome da classe, né, que isso aqui é uma lista, ou o nome aqui de um objeto real, vai cair na mesma documentação. Então, cidades append, ele também vai chamar o help, o mesmo help. E aqui é como o vim, né, que o Cauê está estudando. Pressiona aqui o Q, ele sai da documentação de kit, né. Muito bem. Então, tá aqui cidades, que é uma lista para eu adicionar cidades append. Prestem atenção, eu estou repetindo tudo isso da aula passada para ver se gera uma fixação. Peguei e botei agora, nós temos, portanto, aqui uma cidade. Vou criar uma outra cidade, a cidade C2, vou chamar a minha função que ela constrói cidades, tudo bem? E vou botar aqui, nova cidade, vou botar Timon. O segundo atributo aqui é a população, né, que é um inteiro. Então, eu não sei, o Cícero não está escutando, não vai saber dizer a população de Timon. 200 mil habitantes. 200 mil. E a renda per capita? Vou botar um salário mínimo. Pode ser mais, ou menos. Muito bem, tá aqui C2, e eu posso chamar lá em cidades o append novamente C2. Muito bem. Nesse momento, nós temos duas cidades. Se você imaginar, projetar isso aqui
Na forma de tabela, você está criando aqui um banco de dados. Eu vou botar mais uma cidade, vou botar a cidade aqui do Cauê. Não sei se ele consegue ainda escutar a gente, mas ele pode escrever no chat aí o nome da cidade, a população e a renda per capita. Ele está por ali ainda, tá bom? Deixa eu deixar o chat aqui, se ele escrever. E eu posso chamar diretamente aqui, vocês já sabem disso, quem já está fazendo vários cursos aí, vai dar certo. Então, é São Miguel do Tapuio, é isso? Eu não disse o nome da cidade, Cauê. São Miguel do Tapuio. 14 mil pessoas, e a renda per capita lá tem muita gente inteligente, pelo que eu vi, e dedicado. Eu acho que a renda per capita lá é bem alta. Eu vou botar aqui R$3.600, porque isso é uma renda per capita bem alta, né? Muito bem. Eu não posso dar enter aqui que vai dar errado, né? Porque eu tenho que dar um append aqui em uma cidade. Então, eu vou chamar aqui nova cidade, né? Isso, nova cidade. E aí, vou envolver aqui, porque isso é uma função, né? O append é um método, nova cidade é uma função. Então, nova cidade vai executar primeiro, o retorno dela vai ser entregue como argumento para o append. Nós temos aqui, portanto, 3 cidades, tá bom? Volta esse vídeo, quando estiver no YouTube aí, e assiste devagarinho essa parte, para você entender aí como é que a gente está fazendo isso, e como isso vai funcionando como um banquinho de dados. Agora eu posso mostrar cada uma das cidades utilizando um for each, né, que é um for comum. Então, para cada cidade, em cidades, eu vou fazer assim, para cada for i, em range de cidades, a cada volta, o i vai assumir um elemento de cidades. O que é cidades? É um vetor. Eu não sei o que, que tem como elemento lá, mas ele é um vetor. E aí eu vou mandar escrever esse i, por enquanto, supondo que eu não saiba, né? Então, tá aqui. Beleza. Cada i, ou seja, cada elemento desse vetor cidade é um outro vetor. Então, isso é uma estrutura multidimensional, tem mais de uma dimensão. Isso são cidades. Se são cidades, é mais adequado eu dar o nome a essa variável temporária de cidade mesmo. Então, para cada cidade em cidades, eu vou escrever a cidade, né? Python foi pensada e construída, e muitas linguagens estão migrando para ser linguagens bem fluentes, né? Que você consegue olhar e ler, e se fosse em inglês, sendo em inglês, para ficar bastante natural. Olha que interessante aqui. Então, nós temos, de fato, aqui um banco de dados, né? Se você desejar escrever os atributos certinho, né? Em vez de você escrever aqui o vetor inteiro, você pode fazer também isso. Então, você pode pegar aqui e até desempacotar, se você desejar, que tudo isso também dá certo, tá bom? Mas vamos fazer aqui devagarinho. Então, eu vou botar aqui o atributo 0, a posição 0 de cidade é o nome, a população é o segundo atributo, e a renda per capita é o terceiro atributo. Eu posso dar um print e botar assim, nome, população e renda. Desta forma, observe que eu não estou escrevendo vetor, não tem os colchetes, não tem as vírgulas, eu estou acessando individualmente os atributos, tudo bem? Aqui no terminal, a gente até compreende por que as coisas estão dando certo, eu consigo acessar. Mas tem um detalhe aqui, quando a gente começa a utilizar essas estruturas de dados para armazenar informações que elas têm uma tag mais adequada, um rótulo mais adequado, que em vez de eu utilizar essa posição, né, esse index numérico, que é um inteiro, seria interessante que eu utilizasse um atributo com um valor semântico mais próximo do uso que eu estou fazendo aqui, tudo bem? Daí entra o assunto que a gente vai ver hoje, que são os dicionários em Python, tá bom? Esses dicionários, eles estão presentes em todas as linguagens, né? Quem conhece as linguagens aí pode ir citando no chat ou nos comentários como é que isso se chama na sua linguagem. Em Python, isso é chamado de dicionários. Em Java, isso são os maps, isso que eu vou apresentar aqui já, são os maps. Então, como é a característica desses maps? A gente que vem das listas viu que os index são gerados automaticamente pela linguagem quando a gente adiciona novos itens. Se eu adicionar um novo item num vetor, ele vai criar uma nova posição, e essa posição
é um índice numérico que ele vai crescendo, né? Então, um vetor que tem duas posições, dois elementos, os índices 0 e 1, você bota mais um, vai para 2, vai para 3. Por isso que ele é chamado de indexação automática, né? Então, ele é zero indexável e é automático. Começa em 0, é automático e são números inteiros, tá bom? O que nós vamos ver é o seguinte: poxa, cara, mas seria interessante que a minha cidade, ela tivesse um atributo, nome, e lá eu armazenasse o nome, tudo bem? Então, prestem atenção como é que a gente pode fazer aqui. Em vez de eu utilizar indexação automática, eu vou usar uma indexação minha. Então, as linguagens de programação permitem a gente criar objetos com essa característica. Então, eu vou criar aqui uma nova cidade 3, tá bom? Prestem atenção. O elemento que representa os dicionários aqui para a gente, ele representa também conjuntos, são as chaves, tá bom? As chaves representam, enquanto os colchetes representam as listas, em Python as chaves representam também os dicionários, porque eles têm outra representação. Eles representam outro objeto aqui também. Vejam só, e eu posso fazer isso. Então, é como se eu colocasse assim, ó, 0, vou botar aqui a index, vou botar até a indexação 0 mesmo. E vou botar assim, Teresina. Olha, vou fazer igualzinho a gente tinha antes. A indexação 1, ou seja, o index 1, será a população de Teresina, 800 mil. E a indexação 2 será a renda per capita aqui da cidade, vou botar R$ 1.500. Muito bem. Deixa eu pressionar Enter aqui para ver se está certo, a sintaxe está tudo ok. Muito bem, deu certo. Eu vou verificar qual é o tipo de C3 desse objeto, por meio de type. Olha, ele é um dict, ele é um dicionário, o que significa que ele funciona tal qual um dicionário mesmo que a gente conhecia antigamente. Não sei se vocês chegaram a acompanhar os dicionários, já é tudo online. Mas o dicionário, o conceito é o mesmo. Você tem um verbete e você tem uma descrição, um conteúdo associado àquilo. Então, no dicionário, eu consigo acessar do mesmo jeito. O que é que eu tenho aqui quando é 0? Então, mas veja um pouquinho assim, né? Poxa, mas isso é uma lista, professor. O colchete, quando a gente está com uma variável que que tem elementos indexáveis, sempre vai ser o colchete, né? Sempre vai ser o colchete para você acessar. E o 1 vai dar do mesmo jeito. Então, nós criamos um dicionário que ele parece uma lista quando você está usando, o que não teve benefício para a gente de imediato. E se eu trocar, teve um prejuízo aqui, na verdade, porque se eu utilizasse listas, o 0 já seria automático, o 1 também, eu não precisaria estar botando a indexação aqui toda hora, tá bom? Mas qual é a grande vantagem aqui dos dicionários? Uma das grandes vantagens, né? É que a gente pode utilizar a maioria dos tipos válidos aqui de Python como chave, certo? Como index. Então, aqui, em vez de eu utilizar 0, eu posso usar uma string como chave. Então, aqui tem que ser string, tá bom? Então, eu boto o nome, olha, vai existir um index chamado nome, que ele vai apontar para um conteúdo, que muito provavelmente é o nome. Vai ter um chamado população, e vai ter o renda. Vou botar só renda agora, porque o Cícero não entendeu. Ok, Cícero? Então, vejam só, chave e valor. Ok. O dicionário é chave e valor. Se você lembrar disso do seu dia a dia, você vai ver que é muito tranquilo a gente compreender os dicionários. E com o tempo, a gente vai descobrindo outras características dos dicionários. E agora, Cícero, como é que eu faço para eu verificar o nome de Teresina? No caso, não é nem o nome de Teresina, né? Para eu verificar os atributos. C3, colchete. Aham. Aí, string, abre aspas, nome dentro. Muito bem. Então, olha que legal, a regra é a mesma, não vai acontecer nada de diferente. Então, como é que você acessava os itens de uma lista? Você botava o index, que ia mostrar o valor que aquele index estava apontando. E aqui, o index é nosso, né? Então, não tem indexação automática e não vai ter indexação 0, né? A partir do 0, 0 indexável. A chave é sua. Isso é muito bom, os dicionários são muito úteis, né? Por baixo do pano, como os dicionários funcionam, utilizam principalmente tabelas hash, né, que é um conceito lá de estrutura de dados, e eles acabam sendo muito mais rápidos
para você acessar os elementos do que numa lista. Quem for para maratona de programação, por exemplo, precisar de desempenho quando tiver muitos elementos em memória, os dicionários acabam funcionando melhor para acesso, né, do que as listas. As listas, elas têm, para você acessar, a velocidade com que isso acontece é variável de acordo com quantos elementos tem na lista. Já os dicionários, não. Mas um benefício grande para nós aqui agora é que a gente vai poder acessar os atributos por meio de um nome, tá bom? A gente pode acessar também via um método get, a gente coloca aqui nome, tá bom? O nome do atributo que a gente quer. Via get, ele pega as chaves. Se você quiser dar uma olhada para saber o que mais nós temos aqui nos dicionários, tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer. O que eu acho aqui interessante, as keys, né? Você consegue gerar, vejam só isso, keys, isso é um método, ele me gera aqui uma espécie de lista, né? Que ele chama de dict keys, com todas as chaves que nós temos aqui no nosso dicionário. Olha, tem a chave nome, população e renda. Tem os itens, então itens, ele faz a mesma coisa, só que agora ele traz uma lista, né, de tuplas, né, que a gente ainda não apresentou, tem até lá no nosso livro, vocês já podem ir adiantando a leitura, mas a tupla é uma espécie de lista, só que ela é imutável. Uma vez que você criou, você só consegue utilizar, acessar e não consegue mudar. Mas ele também traz para cá, tá bom? Então, vamos lá modificar a nossa função. Vejam só, tem aqui cidades, né? Cidades, eu vou zerar nossas cidades. Aqui não tem mais nenhuma cidade. E vou procurar aqui a nossa função que havíamos criado para criar cidades, né? Ver como é que ela está, que a gente pode modificar para utilizar agora dicionários. Nova cidade, vou deixar, a chamada vai estar do mesmo jeito, eu vou tirar esses tipos aqui, porque não importa para a gente. Para quem está aprendendo, os tipos, eles podem confundir a gente, tá bom? Tem alguém chegando aqui? Não, tá tudo bem. E agora, o corpo, a gente não vai mais criar uma lista, nós vamos criar um dicionário. Um dicionário. Você pode, essa anotação que nós estamos utilizando aqui é a anotação de inicialização já com o conteúdo, né? Criação e inicialização. Então, a chave nome vai apontar para o nome que chegou. A chave população vai apontar para a população. E a chave vai ser agora só renda, que vai apontar para a renda per capita. Tá bom. Então, cada item de um dicionário é a chave, que pode ser de qualquer tipo, mas muito comumente a gente utiliza string, porque geralmente a chave é para descrever o elemento, né? E a gente acaba descrevendo melhor via string do que via number ou float, ou outra coisa. E o conteúdo aqui vai ser o valor que vai chegar aqui na nossa, aqui que vai chegar na nossa função. E retorna aqui normalmente, vamos ver se vai funcionar. Pronto, deixa eu ver aqui, só fazer um teste, vou chamar aqui de D1, nova cidade. Vou chamar a cidade que eu já tinha aqui. Tá aqui, nova cidade, não. Isso, nova cidade, né? Vou chamar aqui de C2, vou chamar do mesmo jeito, não fiz nada, né? Entende, sim, entende. Porque aqui não é um objeto JSON, né? Para você converter ele para JSON, você vai ter que serializar, né? Dar um stringify nele, ou então fazer um loads, né? Dele. Ele entende sim, viu, Raso? Vamos olhar aqui qual é o tipo de C2. O tipo de C2 é um dict agora. E em C2 eu consigo agora ver atributos com o nome. Qual é a renda? Isso fica mais semântico, mais significativo. Você olha e você já compreende, você já entende o que aquele atributo é, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui. A gente pode modificar agora a nossa lista de cidades. Append C2. Muito bem. Deixa eu olhar aqui. Cidades. Olha devagarinho esse vídeo depois. Então, nesse momento aqui, cidades tem um único elemento. Tá bom? O len dela
repetindo isso que é para ir fixando. Só que esse elemento é um elemento dito assim composto, porque ele é uma estrutura de dados que tem mais de um elemento dentro dele. E se você quiser ver esses elementos, aí você utiliza a indexação. Eu vou botar outra cidade aqui, chamar aqui uma nova cidade, que tem o dobro da renda de Timon, tem metade da população, que vai ser Caxias, do Maranhão também. Não sei se é só Caxias o nome. O dobro não, a metade da população, o dobro da renda, eu acredito que seja bem maior do que Timon, mas eu vou botar assim. Tá aqui C2 de novo, né? Tá aqui cidades, continua lá. Eu vou chamar C2 de novo, mas C2 já é uma outra variável, ela já está apontando para outro lugar, né? Então, verificamos aqui quantas cidades tem. Nós temos 2 cidades, a primeira é Timon, a segunda é Caxias, e tá tudo ok, perfeito? Então, vejam só, se eu desejar acessar, poxa, qual é o nome da segunda cidade que está cadastrada em nosso banco de dados? Cidades, só para que vocês fiquem sabendo o que nós estamos fazendo. Cidades é uma lista, então é um vetor normal que a indexação é automática. Então, a segunda cidade, se a primeira é 0, a segunda cidade é 1. Isso aqui me dá o objeto inteiro dicionário. Mas eu não quero a segunda cidade inteira. Eu quero saber apenas qual é o nome da segunda cidade. Então, do registro de index 1, eu quero acessar a chave nome. Qual é o conteúdo que está armazenado na chave nome, na segunda posição da minha lista de cidades? É Caxias. Tudo bem, pessoas? Tudo tranquilo? Então, os dicionários vão ajudar muito a gente quando a gente precisa guardar uma série de informações e a gente quer dar esse valor semântico também para ele. Isso não é o único uso para dicionários, né? Mas é o principal que a gente vai fazer aqui para a gente conseguir construir alguns sisteminhas já a partir dessa semana. A gente já está finalizando o nosso curso, nós temos só mais 2 semanas de aula, né? Só mais essa semana e a próxima semana que a gente quer. Muito bem, né? Muito legal. Agora eu quero mostrar mais outro item aqui que vai ser essencial para que vocês consigam construir um CRUD, né? O Lucas Gomes não está aqui hoje, né? Cadê ele, Lucas Gomes? Fazer um CRUD. Lucas Gomes. Tá, não. Então, as operações de inserção já estão bem descritas aqui. Para remover uma cidade, a gente já sabe, remover uma cidade é do mesmo jeito que eu removo um item de uma lista, porque cidades é uma lista, os elementos é que são os nossos dicionários. E esses dicionários são os registros, eles funcionam, de grosso modo, como se fosse um objeto que representa algo do mundo real, algo concreto ou algo abstrato, como uma venda, como uma transferência, como um aluguel, que tem atributos. Tá bom? A gente consegue, inclusive, botar coisas bem interessantes aqui. A gente pode colocar como o valor de um atributo, por exemplo, uma função. Você consegue colocar isso, né? A gente não costuma fazer isso aqui em Python, como a gente costuma fazer isso em JavaScript. Quem é programador JavaScript pode estar olhando aqui e estar achando que isso aqui é um objeto, né? Igual a gente faz uma anotação de objeto lá em JavaScript. Não é bem a mesma coisa. Tá bom? Os objetos aqui a gente define com classes mesmo, e aí você consegue acessar os atributos, tudo bonitinho. Para remover um elemento aqui de cidades, você vai usar os métodos normais, né? Então, deixa eu dar um dia aqui novamente em cidades, prestem atenção. O método remove. Não sei como é que utiliza o remove. Você pode chamar o nome da sua lista, né, remove, que ele vai explicar para você como é que você faz, né. Então, ele recebe, né, remove a primeira ocorrência de um valor. Isso aqui é uma forma bem complicada, assim, de remover. A outra forma de remover interessante que a gente já viu foi o pop, né, porque o pop ele é legal porque você remove ele pela posição. Você pode chamar pop sem passar argumento, ele vai utilizar o último como padrão, vai retirar o último, ou você pode passar esse atributo index e remover numa determinada posição. Então, se eu fizesse aqui pop e executasse, ele ia remover a nossa última cidade inserida, que é Caxias,
Se eu fizesse assim, ele ia remover a primeira cidade, e assim você botaria os index. Quando você vai remover, a pessoa vai mandar algum atributo para você, né? Então, na verdade, desejo remover cidade. Aí você pergunta, qual é o nome da cidade? Você vai receber o nome da cidade. Com esse nome da cidade, você vai localizar a cidade e vai retornar para ele. Ó, encontrei algumas cidades que contêm o nome que você botou. Por exemplo, Teresina, vai aparecer Teresina, Teresina de Goiás, né? Parece uma cidade com esse nome. Aí você vai querer remover qual das duas? Aí você bota um menuzinho para ele, né? A opção 1 remove Teresina Piauí, a opção 2 remove Teresina lá de Goiás. Tá bom? Agora, um outro item bem legal, que eu vou recapitular aqui nos minutos finais da nossa live, é sobre ordenação. Tá bom, Cícero? Você tá por aí, Cícero, ainda? Sim, sim. Maravilha. Você lembra como é que a gente ordena um vetor, Cícero? Eu não lembro o método. Tudo bem, mas veja só, vou mostrar aqui de novo. Eu tenho aqui um vetor, eu posso chamar, tem duas formas, né? Eu posso chamar sorted, eu passo ele aqui, olha, e esse sorted, ele não altera meu vetor, né? Ele é uma função que já existe, uma built-in function, que ela recebe um vetor e ela retorna um novo vetor com esse vetor ordenado. Observe que dados não modificou, né? Ele continua intacto. Ou a gente pode chamar um próprio método, que foi o que a gente viu aqui na aula passada, sort, ou seja, dentro da própria variável. Isso aqui eu chamo uma função que recebe o meu vetor como argumento. Nesta outra forma aqui, eu chamo um método, por isso que eu boto a anotação de ponto aqui. Se eu pedir para verificar dados agora sim, dados foi modificado, tá bom? Então, quem aí está se tornando programador Python, sorted e sort fazem basicamente a mesma coisa. A diferença é que o sorted, ele cria um novo vetor ordenado e deixa o que você passou como argumento intacto. Já o método sort modifica o próprio vetor. Certo, Alisson? Muito bem. E outra coisa que a gente viu na aula passada é que a gente... O do reverse true é no sort, né? Os Reverse dois, true. os dois aceitam, né? Inclusive o sorted também, ó, reverse true. Ele funciona do mesmo jeito, tem os mesmos argumentos. O reverse true também dá certo, assim como se eu colocar sorte com o método reverse true, né? Observe que no método, como isso aqui é um método, eu não preciso passar como argumento qual é o vetor que eu quero ordenar, porque eu estou chamando um método dentro do próprio dados, tá bom? Dados também vai ficar aqui reversed, tá bom? Então, a gente viu isso aqui. Quando a gente tem um vetor de outras coisas, por exemplo, cidades, eu vou criar um vetor simples, eu estou criando um vetor simples aqui agora. Eu tenho aqui Teresina, eu tenho aqui Parnaíba, e eu tenho aqui Altos, certo? Então, tá aqui. Se eu chamar aqui sorted, seja ordenado, cidades, ele vai me criar um novo vetor, aqui ele já printou, eu posso fazer, geralmente eu faço assim, ó, o programador faz cidades ordenadas, né, por nome, aí você chama sorted e passa cidades, porque você vai ter dois vetores, o de cidades e o de cidades ordenadas. Né? Então, string é algo que ele sabe ordenar, tudo bem? String é algo que ele sabe ordenar. E eu posso mudar esse comportamento. A gente já viu aqui que uma das formas da gente mudar esse comportamento é chamar o reversed, botando o reversed true, é com P maiúsculo. As cidades vão ficar, Altos ficou por último, Teresina ficou por primeiro, porque ficou reversed. E outra coisa que a gente pode passar, inclusive aqui no reversed, é aqui. Vocês lembram disso daqui que a gente utilizou há umas 2 semanas? Para que ela serve? Sim, parece que é para mudar a regra que tem de organizar. Pode utilizar até uma própria função dentro para... Isso, perfeito. Eu vou criar uma função aqui, ó, por nome, que é o nome... Não, por tamanho do nome, né? Deixa eu botar aqui. Não, por última letra, vai ficar mais interessante aqui, por última letra. Por última letra, certo? Então, ela vai receber aqui um nome, certo?
e eu retorno aqui nome. Uma das formas da gente acessar o último elemento de uma sequência é botar o index negativo, mas isso aqui funciona só em Python, pelo que eu sei até agora. Mas eu posso botar o len de nome, -1, isso vai ser o último caractere. Então, isso aqui é uma função normal que eu criei, né? Então, ela é uma função que eu posso simplesmente fazer assim. Se eu mandar Rogério, o que ela me retoma? Ela retoma o O, certo? Muito bem. Então, se você passar essa função aqui como key, o que ele vai fazer? Olha, o critério que eu vou utilizar vai ser o conteúdo que esta função que você me passar me der como retorno. Porque eu vou jogar cada um dos elementos aqui, sorted, que eu mandei aqui para ele, eu vou chamar como argumento dessa função que tu me entregar. E o que ele me retornar é o que eu vou utilizar como comparativo para ordenar as palavras, ou seja, o que for, né? Prestem atenção, que isso vai ser muito útil para a gente. Então, eu vou chamar aqui de sorted. Por favor, ordene as cidades. Muito bem. Só que o critério de ordenação, ou seja, você vai chamar a função, o retorno dessa função é que você vai utilizar para comparar um com o outro. Por favor, ordene com ordenar por última letra. E aqui eu não abro parênteses e fecho, porque eu estou entregando uma função e ele é que vai chamar o sorted ou o sort, ele é que vão chamar, ele é que vai chamar, os dois vão chamar ela lá. Vejam só, aqui, e ele ordenou aqui pela última letra, olha, Teresina, a Parnaíba, depois Altos aqui, tá bom? Ele ordenou assim. Então, ele não usou outros critérios, não é que ele ordenou de forma do reverso da letra, né? Da palavra como um todo. Ele pegou só a última cidade aqui. Muito bem, isso pode ser muito útil. E aí você pode também fazer isso, e é bastante comum, você fazer o seguinte, deixa eu ver como é que está aqui cidades. Olha esse vídeo devagarinho depois. Se eu quiser agora ordenar, vou botar aqui mais uma cidade. Eu posso chamar o append. Deixa eu botar uma cidade aqui para ficar aqui no meio do caminho. Vou botar Piripiri. Não sei se vai mudar alguma coisa. Piripiri. Tá bom. Eu quero ordenar as cidades agora pelo tamanho da cidade, certo? Em vez de ordenar pela primeira ou pela última letra, eu quero que você ordene pelo o tamanho do nome aqui da própria cidade, tá bom? Então, eu faço o seguinte, cidades, vou usar o sort. Eu estou usando o sorted e o sort a todo momento para vocês entenderem a diferença. O sorted não altera o vetor original, ele retorna um novo ordenado. E o sort, como eu chamo nele, ele vai alterar a ordem do vetor. A ordenação vai ser no próprio vetor que eu passar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, e eu não vou passar uma função, não vou criar uma função só para isso. Eu posso criar uma função lambda, uma função inline aqui. Em Python ela é chamada de lambda mesmo, certo? Então eu vou receber um único argumento, que é a própria cidade, eu vou chamar aqui de C, e eu vou dar o return em len de C, certo? Então, ele vai ordenar pelo que esta função, né, que vai ser atribuído key, o que essa função retorna? O nome da string, tá bom? Não precisa ficar confuso com isso. Só olhar devagarinho você vai ver. E olha, e ele ordenou, ó, Altos, Teresina, Parnaíba. Se eu quisesse ordenado pelo tamanho do nome, né, da cidade, mas de ordem inversa, chamaria a mesma função. Observe que tudo isso aqui é o primeiro parâmetro. Então, o parâmetro nomeado, como a maioria das linguagens já aceita hoje em dia, você diz qual é o nome do argumento, igual qual é o conteúdo. Nesse caso, esse é um argumento do tipo função. Agora, o segundo argumento que eu vou chamar, que é o reversed. Quando eles são nomeados, você pode chamar de qualquer ordem. Pode chamar o reversed primeiro ou a chave primeiro, à vontade, não tem nenhum problema. Vou botar reversed true. Se eu olhar aqui agora, cidades, olha, o cidades vai estar aqui ordenado pelo tamanho, só que ao contrário. Tudo bem? Agora deixa eu retornar lá para a nossa lista de cidades, que ela não existe mais, né? Porque a gente sobrescreveu aqui a variável. Deixa eu voltar aqui para a gente ver o que vai acontecer. 9h58, já a gente acaba. Tá aqui, nova cidade, tá tudo ok. Mas tudo bem, vou criar aqui cidades novamente. Tá aqui cidades, eu vou criar aqui vazio, e eu vou criar agora um vetor, mas é um vetor com registros de cidade, que são os dicionários.
Então, C1, nova cidade, vou botar aqui Teresina, vírgula, a população, 800 mil, muito bem, e a renda per capita, R$ 1.000. C1. C2, nova cidade novamente. Observe que eu estou apenas criando algumas cidades, não estou adicionando ainda. 200 mil, Timon, tem bastante gente, né? 1.045. E vou botar aqui C3, nova cidade, Parnaíba. Eu acredito que tem cerca de 200 mil também. 200 mil também. Vou botar 200.001. E a renda per capita lá acho que é maior. 2.500, certo. E eu posso chamar aqui cidades e dar uma append aqui em todas elas, né? C1, C2, C3. Cidades agora, temos 3 cidades. Certo, Halisson, certo, Guilherme Daniel. E se agora eu quiser ordenar esse meu vetor aqui, eu tenho aqui 3 cidades, Teresina, Parnaíba, Timon, pelo nome, como é que eu faria? Se eu chamar o sorte aqui, o que ele vai fazer? Se eu chamar o sorted, alguém já viu isso aí? O que pode acontecer? Como é que ele vai ordenar? Vou pressionar Enter aqui. Olha, vejam só o que foi que aconteceu. Ele expôs aqui um negócio interessante. Olha, para ordenar, ele está de fato comparando os elementos. Então, assim como ele ordenou aqui quando era só strings, ele pegou elemento 0 é menor que o elemento 1. Se for, permanece aí, se for para ficar nessa ordem crescente. Se não for, inverte a posição. Então, ele utilizou aqui algum algoritmo de ordenação, né? Geralmente, eles vão comparando 2 a 2, se esse for maior do que esse, troca, esse vai para lá, igual a gente ordena. Mas como é que ele vai comparar um dicionário com o outro? Ele está falando, cara, menor que não é um operador válido com instâncias de dicionário. Tá bom? Alguém já pensou em uma forma da gente resolver isso, se eu quiser ordenar por nome? Por nome, aí tem que botar o elemento, no caso, o coisa ponto não, cidades ponto, Onde que eu cochete, boto? cochete, Aham, aí sim, achado. cochete, aí nesse cochete tem que ser o primeiro elemento. Eu não tô entendendo. Vamos ao seguinte. Então eu acho que dá certo. Se eu quiser ordenar por nome, eu posso fazer o seguinte: o que eu tenho que fazer para ele ordenar por nome, pelo que eu acabei de explicar aqui sobre key, né? Eu tenho que fazer com que ele pegue o primeiro objeto e o segundo de cada um deles e transforme isso num só valor. Quem permite isso para a gente no sort ou no sorted é a função key. Quando eu passo um key, ele não vai comparar os elementos um com o outro, ele vai comparar o retorno dessa função que eu passo para ele, quando ele pegar um elemento e entregar para ela. Vou entregar o elemento para esta função que tu me mandou, e o que esta função me mandar é que eu vou aplicar o operador menor que, maior que, os operadores relacionais, tá bom? Então, eu posso fazer o seguinte, vejam só, se eu quiser ordenar por nome, eu posso pegar aquela minha função lá, por nome, aqui, por nome, por letra, né? Vou chamar ela aqui de por nome. Então, eu vou receber aqui um objeto qualquer, certo? Um objeto qualquer. Desse objeto, eu vou fazer o seguinte, olha, esse objeto, eu sei que ele é um dicionário, então ele vai ter uma chave nome. Então, quando ele me entregar um dicionário que tem diversos atributos, diversas chaves, eu vou retornar apenas o conteúdo da chave nome. E aí ele vai utilizar isso como critério, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, só para ilustrar, né? Cidades, qual é a primeira cidade? Cidade 0. Quando eu mando ela para essa função, ela vai retornar apenas Teresina. Então, ele vai utilizar isso como critério. Então, eu posso chamar agora, eu vou usar sorted. Sorted, eu passo qual é o vetor que eu quero ordenar, as cidades, e agora eu vou passar a chave, ou seja, qual é a função que é para eu usar como critério? É por nome. Olha que legal. Eu acho isso aqui maravilhoso. E ele ordenou agora por nome. Ó. Parnaíba,
depois de Parnaíba, Teresina, depois de Teresina, Timon. Está ordenado corretamente por nome? O P vem antes do T e o TE vem antes do TI, de Timon? Cícero. Sim, sim. Está ordenado corretamente. Perfeito. E se eu quisesse fazer essa mesma ordenação, só que eu não quero ordenar, né, utilizando uma função externa, eu quero fazer um lambda rapidinho aqui, porque é algo bem específico, eu posso fazer o seguinte, ó, lambda, certo? Aqui vai ter uma cidade qualquer, geralmente os lambdas são utilizados com x, assim, né? Então tem um argumento x, que vai ser uma cidade, né, vou chamar de C mesmo, e o retorno vai ser C, nome. Olha, ordena do mesmo jeito. Perfeito. Se eu quiser ordenar agora pelo tamanho do nome, a mesma coisa, ó. Len da chave nome. Ordenou. Vejam só. O nome Timon, ele é menor do que o nome Teresina, que é igual ao nome Parnaíba ou não. Parnaíba tem 8, Teresina também tem 8. Ordenou também. Se eu quiser ordenar agora por população, o que eu vou fazer? Sorted. Aí, o lambda aqui, para quem não lembra do lambda, vou explicar de novo aqui. Você pode ter uma função, por exemplo, soma A com B, que ela retorna A mais B, certo? É uma função extremamente comum. Então, soma, se eu passar 3 com 5, olha, retorna 8. Então, o lambda é o seguinte, cara, quando tu precisar de uma função que tem só alguns argumentos e tu tem um retorno, utiliza o lambda, que é melhor, rapidamente você faz isso, ó. Então, eu vou fazer aqui. Lambda tem o argumento A e B, você bota aqui os dois argumentos, e o retorno é A mais B. Deixa eu ver se ele executa assim soltinho. Eu tenho que atribuir aqui numa variável, né? A variável S, isso aqui vai ser uma função, ó. Se eu passar 2 e 4, dá 6, porque aqui ele não executou, ele retornou o objeto. Então, lambda, ele cria uma função sem nome, aí tu pode chamar o nome que tu desejar, ou passar como argumento direto, que tu não está interessado no nome. Tem dois argumentos, A e B. Aí bota 2 pontos, depois qual é o retorno. Então, essa mesma coisa que a gente fez aqui é como se fosse essa mesma declaração. Voltando aqui ao nosso exemplo. Se eu quiser agora ordenar as cidades por renda per capita, né? O atributo é renda. Eu posso chamar sorted. Ordene, por favor, cidades. Cidades é uma lista de dicionários e você ordena pela chave renda. Todos os registros têm que ter a chave, senão ele vai dar um erro aqui, tá bom? Falando em erro, deu um erro aqui. O que foi que aconteceu aqui? Qual foi o erro? Sorta de cidade, sorta de... Deixa eu ver se está todo mundo aqui. O erro foi que eu não chamei key, né? Muito bem. Key... Porque se é um atributo nomeado, ele vai utilizar, ele só aceita um argumento, né? Não nomeado, que foi esse primeiro, só aceita um não nomeado. Então, eu espero só um, mas você me mandou 2. Perfeito, ele ordenou por renda, a menor renda per capita é Teresina, a segunda é de Timon, que tem 1.045, e a terceira é de Parnaíba. Observe como dá para fazer muita coisa, né? Eu quero por renda, só que agora eu quero por renda do maior para o menor, né? Do maior para o menor. Vou utilizar o sort agora, só para você ver que funciona também lá. Sort, por favor, ordene. A chave vai ser o seguinte. Eu vou criar aqui uma função anônima, uma lambda. Eu quero que você ordene por renda, só que eu vou passar para o sort um segundo argumento, que é o reverse. True. Aqui, neste caso, eu tenho que mandar escrever aqui ele, olha. E ele ordenou da renda maior, que é 2.500. E tudo isso aqui é uma cidade, né? For C em cidades 20C. Muito bem. Professor, como que faz um cálculo, por exemplo, dividindo a população pela renda? Dá para fazer normal ali, daí você teria que usar uma função mesmo, né? Porque você teria que fazer tudo isso no return. Deixa eu ver se dá certo aqui o que você está querendo. Se eu pegar aqui a população
não sei se é isso que você perguntou, barra X renda. Era isso? Isso vai dar um retorno, vai dar um valor, né? População dividido por renda. Ele ordenou aqui normalmente. Olha, e está aqui. Era isso, Guilherme Daniel? Então, aqui vai dar o retorno e vai ser o resultado dessa divisão para cada um dos objetos. É como se fosse uma função que recebe um objeto do tipo dicionário e o retorno dele vai ser a chave, o conteúdo da chave população dividido por ela. Perfeito. E dá para fazer coisas muito interessantes, assim, muito legais. Como é que chama isso que você fez aqui, a população dividida pela renda? Tem um nome específico, Guilherme Daniel? Não sei se tem um nome específico, a população pela renda. Mas, enfim, você pode, inclusive, armazenar lambdas em dicionários, né? Isso também daria certo. Se eu pegar, por exemplo, aqui, vejam só, eu vou botar aqui aluno, vou criar um dicionário aqui. Deixa eu mostrar para vocês que a gente pode fazer o seguinte. Eu posso criar um dicionário vazio assim, gente, olha. Type aluno. Tá bom, gente. Assim como eu podia criar um vetor vazio assim também, list, né? Que é uma lista. Só que a lista eu posso criar ela assim, por meio dos colchetes que representam as listas. Se eu fizer a mesma coisa para criar um aluno utilizando as chaves, não vai dar muito certo, ou pelo menos não vai dar o que a gente esperava. Deu certo, né? Bom, perfeito. Achei que ia dar alguma coisa errada aqui. Achei que ele ia criar um set aqui pra gente. Perfeito. Então dá certo. Só explicando para vocês o que é um set. Se eu pegar e usar mesmo aqui as chaves e colocar deste jeito aqui, olha, isso é um set, porque as chaves também representam os sets. Eu tinha imaginado aqui que ele ia criar um set vazio, só que ele foi um dicionário vazio. Perfeito. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que um determinado dicionário, você pode modificar ele também. Observe que esse nosso aluno, ele é vazio. Mas se eu quiser botar uma chave nele, eu faço isso, ó. Eu pego e boto aqui, aluno, chave, nome, vai receber Guilherme. Pronto, olha. E ele tem um dicionário chave aluno. É possível fazer isso. Outra coisa que você consegue fazer, deixa eu botar aqui, idade. Vou botar aqui, vamos supor que o Guilherme tem 42 anos. Muito bem, aluno tem 2 chaves. Se eu quiser apagar uma chave dessas, poxa, não quero mais essa chave aqui de jeito nenhum aqui. Você pode dar uma verificada se tem algum método para isso, ou você pode utilizar o del, tá bom? Então, vamos utilizar o del. O aluno está assim, você bota del, aluno, aí diz qual é a chave que você quer remover. Tudo isso eu estou citando só para aquele aluno que vai avançando muito rapidamente, tá bom? Mas o importante no começo é compreender como é que os dicionários funcionam, qual é o código dele. Assim como tudo como a gente aprende, é o uso que vai gerando, instigando mais coisas para a gente fazer, tá bom? Então, você consegue fazer isso normalmente. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui importante para a gente. Se você tiver mais uma dúvida, pode colocar ali, né? Então, o que eu queria mostrar é que a gente consegue botar novas chaves, né, no dicionário já existente desse mesmo jeito. Outra coisa que a gente pode fazer, até citei agora há pouco, né? Observe, eu posso criar uma chave no dicionário assim, né? Vou botar aqui uma chave, nome, caixa alta, né? Nome upper. Beleza, nome upper. Nome upper. O que vai ser esse nome upper? Eu não costumo fazer isso, eu já programei muito tempo em Python, ultimamente tenho feito uns projetos em Django também, mas eu nunca precisei fazer isso. Em JavaScript isso é muito comum, né? Beleza, eu vou criar uma chave que ela vai ser um campo calculado, né? Então vai ser uma função. Então eu vou botar aqui um lambda, né? Um lambda x, esse é o argumento, e o retorno vai ser x, nome, o upper, esqueci, o upper é assim mesmo? Não sei se o upper é assim, deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu só ver se o upper é assim mesmo.
Estou programando em 4 linguagens agora todo dia. Eu esqueço como é que é uma coisa na linguagem outra. Sim, o Upper para fazer é isso. Então, vamos lá, o que foi que nós fizemos aqui? Eu tenho um aluno. Aqui, olha que interessante. Ele tem 2 elementos, o aluno. Tem um nome, que é um atributo normal, mas tem name upper, que é uma função. Então, aluno, a chave nome, é Guilherme. Mas se eu botar nome upper, o que vai acontecer? Era para aparecer o nome upper, só que vai aparecer uma função, porque ele é uma função. Como é uma função, eu tenho que chamá-la assim, para ver se vai dar certo. E não deu. Será que dava para usar o self? Porque eu teria que passar aqui o próprio aluno de novo como argumento, para dar certo. Não é comum fazer isso aqui em Python. Mas, enfim, o que eu demonstrei aqui para vocês é que é possível armazenar numa chave qualquer objeto. E como uma função ela é um objeto, você consegue também salvar uma função. Nesse caso é porque a nossa função, ela retorna, ela precisa de um argumento para funcionar. E essa função lambda, ela não vai ter acesso ao this, né? Como se fosse o this ou ao self do próprio objeto. Tudo bem, pessoas? Na próxima quinta-feira, nós vamos fazer a live, e a live já vai ser no VS Code, eu vou abrir, a gente vai começar a construir um sistema com tudo isso que a gente viu. Um menuzinho para nova cidade, novo aluno, um sistema que a gente vai criar lá no dia, adicionar, buscar, remover, editar. Como é que eu edito? Você pega esse objeto, faz uma cópia, ou então você só altera as chaves. Então, vai dar para fazer tudo, certo? Com isso, com essas 2 lives dessa semana, essa e a de quinta, a gente vai dar por encerrado a parte de conteúdo. Quinta-feira, se der tempo, eu vou também salvar em arquivo, se não der tempo, na terça-feira a gente fala como gravar isso em arquivo, porque a gente vai ter o nosso banco de dados persistente, né? Quando eu fechar a minha aplicação, rodar de novo, ela vai abrir de lá. Nós não vamos ver banco de dados, tá bom? Porque banco de dados vocês vão ver só no próximo bloco, mas a gente vai usar o arquivo como se fosse um banco de dados. Tá bom, pessoas? Tem muita coisa aí, eu falei muita coisa hoje, deu 1 hora aí de live, mas foi basicamente só em torno de listas e dicionários, foi repetindo, para ver se fixa bem aí. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu parar aqui a apresentação e parar a gravação. Quando é que o senhor vai explicar